ter atuação empresarial. Isso tem um dano de imagem reputacional terrível. Eu imagino que em algum lugar da empresa se discuta isso. Olha, vamos ganhar dinheiro com anunciante bandido, vamos ganhar dinheiro dando espaço para perfil de abusador sexual, mas vamos perder dinheiro de imagem. Por que não tem problema, irmão? É monopolista. É um mega monopólio de comunicação. E, de fato, a gente vai ter que chegar a algum ponto de regulamentação aqui via lei. E a gente tem divergências pontuais com relação a ajustes, a conteúdos, mas o fato é de que nós temos um problema gravíssimo nesse avanço digital na sociedade, que hoje, enfim, gera esse tipo de deformação. Então, registrar, a empresa informou, ao pedir a substituição do diretor-geral por Vossa Senhoria, que a senhora teria condições de atender perfeitamente. Novamente, em benefício desse princípio de boa-fé, que é tão bom nas relações, né? Vamos entender que foi um erro de avaliação, né? E vamos reiterar a convocação do diretor-geral, com a anuência, evidentemente, do nosso presidente. Doutor Sérgio Moro, com a palavra. Presidente, primeiro, antes de fazer aqui as indagações, temos a sessão de amanhã com vários requerimentos importantes, mas saiu até notícia na imprensa do ingresso de vários requerimentos com conteúdos, alguns deles vários, que não parecem ter muita pertinência ali ao objeto dessa comissão. Inclusive, reportando aqui a matéria que saiu na própria CNN, a referência de uma tentativa do Planalto de blindar ministro do Supremo e mirar a oposição na CPI do crime. Eu sei que isso vai ser objeto de profunda discussão amanhã, mas aproveitando até o ambiente mais sereno, registrar aqui a minha preocupação que nós não percamos o objeto dessa CPI, que é o crime organizado. Eu acho legítimo investigar o Banco Master aqui nessa CPI e vinculações do Banco Master que tangenciam essa questão do crime organizado, mas me preocupa essa iniciativa de, por exemplo, requerer a convocação de Paulo Guedes, que não parece ter nenhuma pertinência, requerer a convocação de Tarcísio de Freitas, que é governador da oposição. Não tem nenhuma objeção, por exemplo, em requerer a convocação do governador Ibanez, que realmente tem pertinência em relação à temática do Banco Master. Fica aqui o meu registro. Amanhã estarei aqui, pronto para votar esses requerimentos, mas me preocupa essa estratégia que a imprensa já interpreta no sentido de buscar, vamos dizer assim, bagunçar, né, as apurações dessa comissão. Em relação à meta, né, cumprimentar aqui a diretora e também reiterar a necessidade de que nós tivéssemos também presente diretores de outras especialidades para poder responder algumas questões técnicas. E aqui não há uma censura, evidentemente, à diretora, mas sim essa observação necessária. Nós sabemos que esses instrumentos de criptografia, que são disponibilizados pela Meta e também por outras plataformas, têm um papel importante hoje na vida das pessoas para resguardar a privacidade, e a gente tem um Estado cada vez mais onipresente e vigilante e muitas vezes até buscando censura em relação à atuação dos cidadãos, que se protege muitas vezes por esses mecanismos de criptografia. Mas ao lado da utilização legítima desses instrumentos para a preservação da privacidade, nós temos um mau uso, né, por criminosos, para a prática dos mais variados delitos, e inclusive o crime organizado é um desses clientes, né, específicos. Até mesmo dispositivos de mensageria que caíram no gosto comum aqui da população brasileira, como o WhatsApp, né, muitas vezes acabam sendo utilizados como um subterfúgio para criminosos praticarem tráfico de drogas, tráfico de órgãos, práticas de crime organizado. A indagação que eu faria aí à senhora é: a Meta tem alguma política ativa para a prevenção da utilização desses mecanismos de mensageria de criptografia por criminosos? A segunda, na indagação, isso foi objeto de uma espécie até de confissão do Mark Zuckerberg, aparentemente, perante o Congresso norte-americano, de um entendimento que havia uma influência
meta na disseminação de determinados conteúdos, uma espécie de moderação, mas que estaria atingindo lá nos Estados Unidos conteúdo político. Essa política, segundo foi o que me parece declarado pelo CEO, né, da Meta, teria sido suprimida. E aí eu aproveito para indagar. Isso foi absolutamente eliminado, inclusive aqui no Brasil. Alguma espécie de influência de algoritmos ou da própria Meta na disseminação de conteúdos políticos, né? Conteúdos eminentemente políticos divulgados em redes sociais, como, por exemplo, plataformas como o Instagram ou o Facebook, ou alguma coisa que o valha, ou se existe ainda alguma espécie de mecanismo que influencia a disseminação desses conteúdos. Eu queria daí aproveitar, antes só das suas respostas, pedir aos colegas que temos a CSP também. Está atrasada, eu vou ter que ir lá para presidir, mas se puderem comparecer para que a gente possa deliberar os conteúdos lá, muitos até que têm pertinência também com essa sessão. Então, são essas indagações. Perfeito. Obrigada, senadores. Acho que tem alguns pontos que eu gostaria de fazer aqui, considerações, né? Então, em primeiro lugar, agradeço a colocação do senador Alessandro com relação a esse ambiente de boa-fé, presunção de boa-fé de todos nós. Acho que agradeço imensamente e reitero aqui o meu compromisso de ter vindo aqui compartilhar com os senhores o que nós, na área de questões econômicas da Meta, temos conhecimento e temos capacidade de compartilhar com os senhores. Não considero um erro de cálculo do nosso lado, né? A minha vinda aqui foi realmente no sentido de poder oferecer aos senhores parte, né, e sempre que possível, a totalidade do racional, das motivações, das ferramentas que nós temos empreendido, da técnica que nós temos usado e das formas que nós temos lançado mão para para garantir a segurança dos nossos usuários e dos nossos anunciantes nas plataformas digitais. Absolutamente com esse espírito, com esse desejo, com essa motivação. Com relação a casos específicos que o senhor menciona, senador Moro, com relação a uso ou impulsionamento de conteúdos políticos, né, dentro da nossa plataforma, de questões algorítmicas, etc., mais uma vez, infelizmente, foge do meu escopo de atuação, que é de áreas econômicas, mas também me coloco à disposição de Vossa Excelência para facilitar essa resposta dentro da nossa empresa. Tá bom? Não sei se teria algum... Pergunta sobre a utilização de mecanismos de criptografia por criminosos. Quais são as políticas ativas da Meta para prevenir essa utilização? Por exemplo, antigamente a polícia usava muito interceptação telefônica. Hoje, interceptação desses serviços de mensageria pela criptografia ponta a ponta se tornou inviável. A Meta tem alguma preocupação com essa utilização e tem alguma política destinada a prevenir o mau uso desses instrumentos? Se os senadores me permitirem, eu posso chamar o colega que responde pela cooperação com autoridades policiais para explicar como que esse trabalho é feito? Quem tiver a oportunidade de falar para uma pessoa que não foi convidada. Posso? Pode abrir. Por favor, Rick Carvalheiros é o nosso chefe de cooperação com autoridades policiais. Pode explicar? Obrigada, Rick. Se você puder só explicar como que a gente faz a colaboração com o WhatsApp e as ferramentas que nós dispomos, por favor. Aqui. Perfeito. Obrigada. Bom dia, senador Moro. Bom dia, senhor. Já está ligado. Perfeito, está ligado. Perfeito. Com respeito especificamente à colaboração com as autoridades de investigação e no que diz respeito a contas do WhatsApp, a empresa, desde 2019, tem um programa bastante robusto. Acho que até foi lançado na época em que o senador Moro era ministro da Justiça. E esse programa
facilita a possibilidade de que as autoridades, através de uma ordem judicial, possam solicitar o que se chama as pares de mensagens, e em esse momento, uma vez que é avaliada a ordem judicial e ela é colocada para funcionar por 15 dias, não? Como diz a lei de interceptação no Brasil, as autoridades vão receber o que se chama os pares de quem envia a mensagem e quem recebe a mensagem. E dentro dessa paridade aparece um universo de dados ou metadados que são de bastante utilidade para as autoridades, tem ajudado muito, principalmente no combate ao crime organizado, combate à droga, etc. E, através disso, embora as autoridades não consigam visualizar, obviamente, pela encripção, o conteúdo, eles sabem exatamente quem que está enviando, quem que está recebendo as mensagens. Então, e eles recebem esse relatório todos os dias. Então, isso tem sido uma grande ferramenta que a empresa disponibiliza para as autoridades de investigação.